Imaginem só a cena. Max Verstappen, tetracampeão mundial, dominando não só as pistas da Fórmula 1, mas agora também mostrando sua velocidade brutal no lendário circuito de Nürburgring. E enquanto todos admiravam essa demonstração de talento puro, Zac Brown, o chefão da McLaren, soltou uma frase que fez o mundo da Fórmula 1 parar para pensar. Será que estamos vendo os primeiros sinais de uma das maiores mudanças que o esporte já viu? A história começa com Max fazendo o que ele faz de melhor: impressionar. Usando o pseudônimo Frans Hermann, o holandês não só estabeleceu um novo recorde de volta em Nürburgring, como também conquistou sua licença Permit A, que lhe dará o direito de competir nas famosas 24 horas de Nürburgring em 2026. Mas foi a reação de Zac Brown que realmente chamou atenção e acendeu o alerta no paddock da Fórmula 1. Para entender a dimensão do que aconteceu em Nürburgring, precisamos falar sobre o desafio que essa pista representa. Conhecida como o Inferno Verde, com seus mais de 20 quilômetros de extensão e mais de 170 curvas, Nürburgring é considerado o teste definitivo para qualquer piloto. Max não apenas dominou essa fera, como fez isso em condições mistas, enfrentando chuva, pista seca e todas as variáveis que tornam esse circuito uma verdadeira montanha-russa. Sua experiência incluiu neutralizações de corrida, bandeiras amarelas duplas, largadas e o gerenciamento de tráfego intenso com carros mais rápidos e mais lentos. Em entrevista ao jornal holandês The Telegraph, Brown começou de forma descontraída, brincando sobre uma possível parceria nas corridas de endurance. Adoraria ter Max como meu companheiro de equipe nas corridas de resistência, porque ele mostrou recentemente como é rápido também lá, sob um pseudônimo em Nordschleife. Até aqui, tudo normal. Apenas um elogio entre profissionais. Mas então veio a bomba que ninguém esperava. Mudando completamente o tom da conversa, Brown deixou escapar algo que pode mudar tudo. Max é um grande piloto, tetracampeão por uma boa razão. De qualquer forma, é um prazer para mim trabalhar com todos os pilotos do programa McLaren. E com Max. Quem sabe? Talvez um dia. Essa reticências no final não foi por acaso. Brown sabe exatamente o que está fazendo ao plantar essa semente na mente de todos os fãs e da mídia especializada. Mas por que isso é tão significativo? A McLaren não é qualquer equipe. Ela se estabeleceu como a força dominante atual da Fórmula 1, marchando em direção ao título duplo de 2025. A transformação da equipe de Woking nos últimos anos foi impressionante. De uma equipe que lutava no meio do pelotão, eles se tornaram a referência atual, com um carro que combina velocidade pura, confiabilidade e estratégia impecável. Lando Norris e Oscar Piastri formam uma dupla jovem e talentosa, mas todos sabem que ter Max Verstappen seria elevar a McLaren a um patamar completamente diferente. Enquanto isso, a Red Bull, apesar de ainda ter Max sob contrato para 2026, enfrenta desafios enormes pela frente. As novas regulamentações de chassi e motor estão chegando, criando potencial para grandes mudanças na hierarquia do grid. E aqui está o ponto crucial. A Red Bull está desenvolvendo seu primeiro motor de Fórmula 1 para essa nova era. Um desafio gigantesco para uma equipe que, apesar de ter conquistado 14 títulos mundiais, nunca teve que lidar com essa pressão específica. A situação da Red Bull se torna ainda mais delicada quando lembramos das turbulências internas que a equipe enfrentou recentemente. A saída de Adrian Newey, o gênio aerodinâmico por trás de tantos sucessos da equipe, deixou um vazio enorme. Com Laurent Mekies assumindo como chefe de equipe no lugar de Christian Horner, a Red Bull está passando por uma reestruturação completa, justamente no momento em que precisa desenvolver seu primeiro motor próprio. Vocês conseguem imaginar a pressão que isso coloca sobre a Red Bull? Max já reafirmou seu compromisso com a equipe
para 2026, silenciando os rumores recentes que o ligavam à Mercedes e à Aston Martin. Mas e se a campanha de 2026 da Red Bull não der certo? E se o novo motor não tiver o desempenho esperado? Aí sim, as especulações sobre o futuro do maior talento do grid atual podem ganhar força novamente. A história da Fórmula 1 está cheia de pilotos que mudaram de equipe no momento certo. Lewis Hamilton deixou a McLaren para ir à Mercedes quando muitos acharam que era loucura, e acabou conquistando 6 títulos mundiais lá. Agora, ironicamente, Hamilton fez o movimento inverso, saindo da Mercedes para a Ferrari. Esses movimentos mostram como as dinâmicas podem mudar rapidamente no esporte. Mas a coisa fica ainda mais interessante quando analisamos as outras possibilidades. Verstappen já sugeriu repetidamente que não pretende ficar muito mais tempo na Fórmula 1. E adivinhem o que acontece em 2027? A McLaren vai retornar à classe Hypercar do Campeonato Mundial de Endurance. Coincidência? Dificilmente. Isso criaria uma rota alternativa perfeita para unir Verstappen e McLaren, mesmo que não seja na Fórmula 1. O timing de tudo isso é suspeitamente perfeito. Enquanto Max está se preparando para competir nas 24 horas de Nürburgring e explorando outras categorias do automobilismo, Brown surge com essas declarações que parecem casuais, mas que claramente não são. Adoraria tê-lo como companheiro de equipe, seguido de, talvez um dia, quando questionado sobre uma parceria na McLaren. Essas não são palavras jogadas ao vento. O próprio Max parece estar se preparando para essa transição natural. Sobre sua experiência em Nürburgring, ele disse: "Fiquei feliz que tudo correu bem e consegui minha licença DMSB Permit Nordschleife. Realmente me diverti, mas isso sempre acontece aqui. Foi bom dirigir stint na corrida com tráfego, tanto com carros mais rápidos quanto mais lentos. Essa experiência diversificada mostra um piloto que está expandindo seus horizontes muito além da Fórmula 1. A questão que fica no ar é: será que estamos vendo o início de uma das maiores transferências da história moderna da Fórmula 1? Brown não é conhecido por fazer declarações levianas. Cada palavra escolhida por ele tem um propósito, especialmente quando se trata de assuntos tão sensíveis quanto o futuro do maior talento do grid atual. A McLaren tem recursos financeiros sólidos, ambição renovada e agora o carro mais competitivo. Max tem o talento comprovado, a experiência de 4 títulos mundiais e talvez a vontade de buscar novos desafios em um ambiente diferente. O cenário de 2026 será crucial. Se a Red Bull tropeçar com seu novo motor e a McLaren mantiver sua supremacia, essa conversa de Brown pode se tornar muito mais séria muito rapidamente. E mesmo que Max decida deixar a Fórmula 1 antes disso, a porta para o Endurance na McLaren estará escancarada, criando uma narrativa completamente nova para o tetracampeão mundial. No final das contas, estamos diante de uma situação fascinante onde todos os elementos estão se alinhando para uma possível mudança histórica. Brown plantou a semente, Max está explorando novos horizontes, a Red Bull enfrenta incertezas e a McLaren está no auge. O futuro da Fórmula 1 pode estar prestes a ganhar mais um capítulo eletrizante. Será que 2026 será o ano em que veremos o impossível se tornar realidade? O que vocês acham? Essa é apenas uma conversa casual entre profissionais ou Brown já está preparando o terreno para a maior contratação da década? Deixem suas opiniões nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores mais quentes da Fórmula 1. Tentar novamente.